Bom dia, meus irmãos, paz, saúde, felicidades, pedindo sabedoria para Deus, para que a gente entenda corretamente a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Atos 4, de 1 a 10, e o título é Livre-se do acusador. Está escrito na palavra de Deus que o acusador foi lançado sobre a terra e que nos acusa diariamente a Deus. Qual que é o objetivo do acusador? O acusador, primeiramente, ele é inimigo de Deus. Ele não quer que Deus tenha sucesso na sua obra. Imagina no que diz respeito a nós que estamos tentando seguir Jesus Cristo. Então, Satanás vai estar sempre lá, tentando de alguma maneira nos acusar. Mas para fazer essa acusação, muitas vezes Satanás nos dá aquele prato de veneno para que a gente saboreie e a gente caia na sua conversa. Um exemplo muito comum dos dias de hoje, pais, vocês que estão deixando seus filhos na frente dos jogos de videogame, aqueles jogos muito violentos, o dia todo lá jogando videogame. Isso aí é prato de veneno. Tem coisas que a gente tem que parar para analisar. É coisa que o homem coloca na nossa vida que parece muito bom para entreter o filho, parece muito bom para nos dar aquele momento de lazer, por exemplo, na televisão. Mas existem programas que são realmente destrutivos e que nos afastam de Deus e nos traz mais perto dele. O acusador é vitória para ele. Nós temos que pensar nisso. Vemos que Jesus foi acusado e Jesus foi morto por seus acusadores. E nós vemos também que agora, porque os apóstolos realizaram um milagre em nome de Jesus Cristo, o que é que aconteceu? Esses mesmos acusadores que acusaram Jesus, o crucificaram, vão também acusar Pedro e João. Não sei se vocês se lembram que Jó era um homem muito bom, um homem muito justo e honesto. Mas o acusador foi perante a Deus e fez acusações a Jó, e ele disse que ele iria, de certa forma, mostrar para Deus que ele iria desviar Jó do bom caminho. E graças a Deus não conseguiu. Jó, depois de perder tudo, inclusive a sua saúde, porque ele estava com o corpo cheio de feridas, perdeu sua família, perdeu seus bens e tudo mais. Satanás viu que não podia contra Jó na sua fé, e daí Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Nós vimos recentemente no livro de Malaquias que Deus queria coroar Josué como sumo sacerdote. O que é que aconteceu? O Satanás apareceu para acusar Josué. E Deus repreendeu o Satanás e Josué foi coroado mesmo assim. Satanás, várias vezes, ele tentou até Jesus quando estava aqui na terra. Isso tudo serve como exemplo para nós, que quando a gente ouve falar em orar e vigiar, essa parte do vigiar é muito importante para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, que o inimigo está o tempo todo nos rondando e tentando achar uma oportunidade de nos levar para ele, de levar os nossos filhos para ele. Pais, como representantes de Deus aqui na terra, para evangelizar os seus filhos, para trazer os seus filhos para Deus, devem pensar muito em como levar a sua própria evangelização e também a evangelização dos filhos, não permitindo que os filhos vão para um caminho que não é aprovado para Deus. Leitura de Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 10.
Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Aí observamos a persistência dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres da lei daquela época em crucificar Jesus. E agora, mesmo que Jesus ressuscitou, Jesus esteve entre ele num corpo glorificado, mesmo assim eles continuavam batendo na mesma tecla que Jesus não é o Messias. E veja que agora que Pedro realizou essa cura na frente do templo e foi com uma multidão dentro do templo, para eles isso era um insulto. O que aconteceu? Eles persistiram no mesmo erro do passado e eles prenderam Pedro e João. Mas aí, como já era tarde, eles tiveram que passar a noite na cadeia. Por quê? Porque é contra a lei a pessoa ser julgada durante a noite. Mas não sei se vocês se lembram, o julgamento de Jesus foi realizado ilegalmente durante a noite. Mas João e Pedro estavam apenas começando. Então, eles os puseram na cadeia para ser julgado pela manhã. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esses sacerdotes, quem eles eram. Os sacerdotes dessa classe surgiram a partir de Arão, que Arão foi feito sacerdote juntamente com os seus filhos. Mas Arão foi escolhido por Deus, ele foi considerado justo perante a Deus. E todo sacerdote de Deus, ele é suposto a ser santo, a ser justo, a cumprir a palavra de Deus. O templo daquela época, a igreja daquela época, era principalmente comandado pelos sacerdotes levitas. Os romanos encarregaram os judeus de guardar o templo. Os saduceus também não aceitavam Jesus como o Messias, apenas a lei do Pentateuco. O Pentateuco era o que era ensinado dentro do templo.
O Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, os quais são atribuídos a Moisés. E o Pentateuco não é contra a palavra de Deus, mas a partir do momento que eles rejeitaram Jesus, o Filho de Deus, como o Messias, e o crucificaram de uma maneira tão cruel, a igreja prova estar sob comando do acusador, que é o Satanás. Os fariseus eram os que mais se converteram para Jesus Cristo. Por quê? Porque eles já acreditavam na ressurreição dos mortos e também na vida após a morte. No versículo 4 está falando que muitos ouviram a mensagem e creram, e que são cerca de 5.000. Não vamos confundir essas pessoas que estavam no templo, e essa é a pregação que estava havendo no pátio do templo, com as outras 5.000 pessoas que foram convertidas durante o discurso de Pedro, em que houve a descida do Espírito Santo sobre todos os apóstolos e os convertidos. E o sinédrio daquela época também, só para a gente saber, era composto principalmente dos judeus. Em seguida, diz que eles trouxeram Pedro e João para serem julgados. E que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começou a discursar. E nesse discurso, ele pergunta qual é o crime dele, desde que ele estava cometendo um ato de bondade, curando o aleijado através de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que eles, esse mesmo povo do Sinédrio, tinha executado. Veja que situação, mas nós devemos entender ali que toda essa coragem de Pedro e de João, eles estarem ali, quando a Bíblia diz que estavam tomados pelo Espírito Santo, é que o Espírito Santo os estava capacitando a dizer tudo isso, a passar por todo esse julgamento e também pela condenação. No que diz respeito à educação dos nossos filhos, à nossa vida, nós devemos viver uma vida reta, honesta, seguindo os mandamentos de Deus. Essa é a arma mais poderosa contra o acusador. Nós temos que ser considerados justos por Deus, porque se nós não somos considerados justos por Deus, significa que nós estamos distantes de Deus. Nós temos que vigiar as nossas ações. Nós temos que educar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, eliminar todas as coisas que possam trazer uma influência negativa, levando nossos filhos para o abismo. E também pais têm que ser exemplos para os filhos, exemplos da justiça de Deus, das coisas boas, ser representantes de Deus diante dos filhos. E alguns pais trazem descrença para os filhos, põem aquela sementinha do acusador no coração dos filhos, e isso é abominável para Deus. E hoje eu oro para vocês, pais, que tenham a coragem, que o Divino Espírito Santo coloque dentro de você essa coragem de enfrentar o acusador. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer tudo o que é certo, educar seus filhos de acordo com a palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, que eu acho que todas as religiões ensinam que a gente deve seguir, pois nós temos um só Deus, um só Pai. Disso ninguém pode dizer ao contrário. E a palavra de Deus, meus irmãos, também é uma só. Ninguém deve adulterá-la, mas acreditar que a palavra de Deus é aquilo que saiu da sua boca para nós, para nos ajudar,
para nos levar para o caminho da luz, o caminho da paz, para que os nossos pés nunca pisem nos caminhos tortuosos da injustiça. Muita paz a todos vocês, que Jesus os abençoe. Amém.